noite, irmãos. Vamos começar mais um culto. Esse culto é um culto de agradecimento a Deus pelo aniversário da igreja, 54 anos. Até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Vamos fazer uma oração e logo mais vamos começar os louvores. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, ó Pai, em Tua casa, ó Pai. Por estarmos aqui, Senhor, para te louvar e te engrandecer, ó Pai, por ter trazido os Teus servos, ó Pai, com segurança, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Deus, e pelo trabalho, ó Pai, dessa igreja nesse bairro, ó Pai. 54 anos, Senhor. O Senhor nos ajudou até aqui, ó Pai. O Senhor foi fiel conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. É o que te pedimos, ó Pai. Te agradecemos nessa noite, ó Pai. Tira todo atrapalho, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que queira atrapalhar o teu culto, ó Pai. E que tudo que foi feito aqui, ó Pai, que seja para a tua honra e glória, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos começar a cantar com um hino do cantor cristão. Hino de número 7, Maravilhas Divinas. Com
Senhor Deus e Pai, te somos gratos, Senhor Deus, por nossas vidas, ó Pai. Somos gratos, Senhor Deus, por esta igreja, Santo Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, ó Pai. O Senhor sempre tem fortalecido, Senhor Deus, este povo, ó Pai. Que cada vez mais, Senhor Deus, essa igreja seja abençoada por Tuas mãos, ó Pai. Que cada vez mais o Teu louvor seja pregado, seja a Tua palavra seja pregada, Senhor Deus. Louvores a Ti sejam entoados neste local, ó Pai. E que a Tua verdade, Senhor Deus, reine neste lugar, ó Pai. Que cada vez mais, Senhor Deus, pessoas, ó Pai, tenham encontros verdadeiros contigo neste lugar, ó Pai. Eu te peço, Santo Deus, te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, as irmãs me pediram o espaço para poder cantar, se apresentar. E como a gente está seguindo o protocolo de segurança do Ministério da Saúde e tudo mais por causa da Covid, a gente não pode aglomerar o pessoal aqui na frente. Mas então eu vou dar oportunidade para as irmãs, então as irmãs fiquem de pé e a gente vai tocar daqui, as irmãs cantam daí e a igreja com certeza vai se alegrar, amém? Então vai ser o hino 462, Unidos.
e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Amém. Vamos fazer mais uma oração e logo mais teremos a palavra dessa noite com o pastor Rubens. Quero pedir por irmão Itamar, levar a Deus uma oração. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por ter em tua casa, obrigado, Senhor, por ter dado fôlego de vida para todos nós. O Senhor está nos abençoando ricamente conforme a sua vontade, Senhor. Nesse culto de bênçãos que a gente vem agradecer a Ti, por 54 anos, o Senhor aqui concedeu maravilhas, concedeu milagres, concedeu muitas alegrias,
e vem concedendo cada vez mais irmãos que possam entrar aqui e cultuar a Ti com alegria estampada ao seu rosto, estampada ao seu coração, Senhor. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa igreja, e vem concedendo mais e mais fôlego de vida para a gente poder levar o Evangelho para essa população que tanto precisa de Ti, Senhor. Eu também pedir para as pessoas que estão aqui que possam servir ao Senhor com alegria, com entusiasmo, conforme a sua vontade. Eu pedir também pelo pregador dessa noite, esconda-os, Senhor, atrás da tua cruz, que ele possa representar a tua palavra, que ele possa trazer a sua palavra conforme a sua vontade, não conforme a vontade dele, mas que venha resplandecer nessa noite a sua vontade nesse lugar, Senhor. Te agradecer em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs. Muito bem, nós estamos aqui nesses cultos agradecendo a Deus por mais um aniversário da nossa igreja. A gente, com essa vida de vocês, nós passamos por uma dificuldade, além do medo, né, por causa dessa doença. Alguns momentos nós tivemos que suspender os cultos por determinação ou por solicitação, né, dos nossos governantes, para tentar conter aí a propagação da doença. Nós tivemos uma queda na curva, agora estamos já observando um leve aumento, e estamos nas mãos de Deus. Mas a igreja, ela não pode parar de cumprir a sua tarefa. E a igreja não é o pastor somente. A igreja é cada um dos presentes aqui, membros dela. Então hoje, em comemoração ao aniversário da nossa igreja, eu queria, usando aqui um texto de Paulo aos Coríntios, eu queria aqui que todos nós puséssemos a mão na consciência e nós pudéssemos aqui, através desse texto, lembrar do compromisso que a gente tem com a igreja de Cristo, ou com o próprio Cristo, com o nosso Deus. Eu já falei outras vezes isso aqui. Às vezes nós chegamos até a nos desanimar de tanto nós falarmos aqui no púlpito e ver assim pouca reação. Graças a Deus, ontem nós tivemos um número razoável, hoje também temos um número bom de irmãos. A gente ainda não pode se reunir 100%, talvez até dê, né? Se a gente colocar mais cadeiras aqui, espalhar um pouco mais, nós temos a capacidade de receber todos os membros da igreja pelo tamanho do templo, né? Pelo que a nossa autorização do Corpo de Bombeiros permite. Mas o fato é que hoje a gente vê muitos irmãos usando dessa situação para se acomodarem ainda mais. Então eu queria rapidamente hoje, irmãos, fazer essa exortação, que o propósito de Deus para a igreja não é que cada um de nós cuide da sua vida, do seu dia a dia e esqueça desta reunião, esqueça do propósito pelo qual nós nos reunimos. Porque a igreja que não é reunida não é igreja. Existe uma confusão muito grande, criada muitas vezes por líderes de igrejas. Por exemplo, tem igrejas que falam de você, você não pode ir para a igreja para participar da ceia, então alguém da igreja vai lá onde você está, se você está doente, seja lá o que for, vai levar a ceia até você. Gente, olha para a Bíblia. A Bíblia ensina que quando os irmãos, as primeiras igrejas, elas se reuniam para participar da ceia, eles se reuniam. Parece uma repetição aqui, mas é para chamar a atenção. A ceia sempre foi, à luz da Bíblia, nos primeiros passos da igreja, a ceia foi uma cerimônia que era realizada com a igreja reunida.
Aliás, igreja que não se reúne não é igreja. Porque o significado da palavra igreja é um grupo de pessoas que se reúnem. Uma assembleia, uma reunião para um determinado fim. Se a gente não está reunido, não somos igreja. Nesse período de pandemia, eu tenho ouvido e recebido mensagens no meu celular, né? Olha, você pode ser uma igreja na sua casa. Você na sua casa não é uma igreja. E não sou eu que estou falando isso, a Bíblia nos mostra, aponta este compromisso de se reunir. É uma obra de Cristo, não é minha. Se os irmãos não se reúnem, não existe igreja. O próprio nome já define a responsabilidade que nós temos como igreja. Uma pessoa, um irmão na sua casa não é uma igreja. Olha, um grupo de irmãos, olha, se na minha família tem 2 ou 3, na minha casa que são cristãos e são participantes da mesma igreja, se não for uma reunião determinada pela própria igreja, se reunir em caráter de igreja, não é uma igreja, é uma parte da igreja que está naquele lar. Não tem autoridade de igreja, gente. E às vezes eu vejo os irmãos se acomodando a esses ensinamentos que não espelham a vontade de Deus através da sua palavra. Igreja, para ser igreja, precisa se reunir. E hoje eu queria falar para vocês aqui, além dessa mensagem inicial, eu queria dizer que cada um de nós precisa ter uma identidade, uma identificação com a sua igreja. Eu vou usar um texto na Bíblia aqui. O assunto principal desse texto não é aquilo que eu vou ensinar para vocês, que eu enxerguei no texto. Mas o texto me faz meditar e enxergar que, ora, então o propósito de Deus para a igreja é realmente esse. O propósito de Deus para cada um dos irmãos é que a gente tenha uma identidade. A nossa participação nas reuniões faz com que nós sejamos identificados como cristãos. Abram suas Bíblias, nós vamos ler inicialmente um versículo apenas, 1 Coríntios capítulo 10. O assunto aqui principal Paulo ele exorta os irmãos a tomar cuidado com a questão da idolatria. Ele começa ali no versículo 15, ele fala assim, olha, fugir da idolatria. Não vou falar sobre idolatria hoje, mas eu queria que os irmãos raciocinassem comigo em cima desse texto, para que vocês vejam, então, olhando para o que Paulo falou, olha só qual é o propósito então da igreja. 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler aqui, eu ia ler o texto todo, mas para não ficar muito extensa a mensagem, vamos começar aqui com o verso 17. Paulo escreve assim, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Eu quero pedir ao irmão Célio que dirija a Deus essa oração, por favor. Senhor, nós estamos com a sua presença, Senhor Jesus, com a sua permissão, Senhor Jesus. Senhor, peço, Senhor, nesse momento, que abençoe cada coração hoje, Pai. Abençoe os irmãos que estão aqui presentes, Pai, os que vieram vir também, Pai, que eu possa fazer a sua obra na vida do Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo nosso corpo de vida, Senhor Jesus. Eu agradeço por nós ter o privilégio de estar aqui na tua casa, Senhor, para louvar e chamar o seu santo nome, Senhor. E agradecer de tudo que o Senhor faz por nós. E não depois nós temos mais nada que pedir, Senhor, nós temos que agradecer, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor Jesus, por nós ser fracos, nós temos que pedir ao Senhor proteção e salvação, o Senhor ilumina, controla nossos corações, e que dá crescimento, Senhor, para cada um de nós, que tenhamos sede, Senhor, de ouvir a sua palavra, Senhor Jesus. Tivemos no passado esse tempo, Senhor, não foi só esse tempo, mas muito tempo que foram afastados, Senhor Jesus, e agora, Senhor Jesus, está liberando, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que coloque as suas mãos, enfermidade, essas coisas ruins que estão no meio de nós, Pai, Senhor, possa proteger cada um de nós, e que nós possamos, Pai, não focar nesse problema, mas afastar a sua religião, Senhor Jesus. Mesmo assim, estamos aqui presentes na sua presença, pedindo a sua proteção, Senhor, de nossas famílias, que estão por aqui também, Senhor, possa proteger de alguma forma, Senhor Jesus. A sua
entender aqui o que se passa nesse texto. A igreja de Cristo, ela surge num tempo, ela é estabelecida por Cristo num período onde existe muita idolatria, ou seja, vários povos, especialmente naquela região da Europa, expansão da Europa, do Oriente Médio, da região ali da Ásia Menor, e existem muitos povos e muitas culturas e também muitos deuses, ídolos feitos de pedra, ídolos feitos de metal, e as pessoas adorando e se curvando a esses ídolos. E era uma prática comum entre esses povos, assim como a gente vê lá no Velho Testamento, né, em Israel, o sacrifício de animais e a oferta de animais, né, no templo de Deus. Muitos povos também faziam sacrifícios e muitas vezes era uma prática comum. A comida que eles iriam ingerir, antes de comerem, ela era oferecida como uma oferenda a ídolos. Ela era, como assim dizendo, né, abençoada pelos ídolos que eles adoravam. E aí surge a igreja de Cristo e os apóstolos espalhando o evangelho e pregando um Deus vivo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus que oferecia a salvação e oferece a salvação eterna, mas os irmãos vão se convertendo, mas estão no meio daquelas pessoas idólatras, que continuam com aquelas práticas idólatras. E Paulo, ele vê a necessidade de escrever para os irmãos daquela igreja de Corinto, para que eles se corrigissem de uma coisa. E qual era essa coisa? Bom, pelo que o texto nos mostra, os irmãos, embora convertidos, ainda participavam, seja comendo, né, alimentos dos gentios, dos incrédulos, que ofereciam aquilo aos ídolos. E Paulo sente a necessidade de escrever para seus irmãos: irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que é alimento, tudo que a terra produz é de Deus, pertence a Deus. E vocês podem se alimentar de tudo que Deus oferece para vocês. Aquilo que Deus oferece para vocês, com oração, com agradecimento, com ação de graças, agradecendo a Deus por ter te dado alimento, você pode comer sem problema algum. Mas se você souber, se você for avisado, se você souber de antemão que aquele tipo de alimento que está sendo oferecido para você, vamos supor, você vai almoçar na casa de alguém, aí a pessoa fala: olha, essa comida aqui foi oferecida à deusa Diana, foi abençoada pela deusa Diana. Aí Paulo escreve assim: ó, irmãos, então faz o seguinte, não come, não participa. Se ninguém fala nada, come, porque o problema não está na comida. O problema não está no alimento, que tudo vem de Deus. O problema, sabe onde está, irmãos? Paulo dizia para a igreja: o problema está em que quando você participa conscientemente e sabendo da origem, você está assumindo uma posição de identificação ou de conivência com aquele Deus. Olha o que Paulo diz aí no verso 20. Presta atenção, Paulo diz assim, olha: antes digo que as coisas que os gentios, ou quem não é cristão, né, sacrificam, que eles falavam que sacrificavam aos seus deuses. Mas Paulo escreve assim: olha, eu quero dizer para vocês que as coisas que os gentios sacrificam, elas não sacrificam ao seu Deus, sacrificam a quem? Aos demônios. E não a Deus. E não quero, Paulo, como um apóstolo, como autoridade, como falando, né, um apóstolo é mensageiro, é enviado. Então Paulo diz assim: e eu, obviamente falando a vontade de Deus, eu não quero que sejais participantes com os demônios. Então, irmãos, qual é o raciocínio aqui da mensagem? É que quando nós nos associamos ou nos ajuntamos com pessoas que praticam alguma coisa que não é aquilo que nós cremos, nós temos que tomar cuidado. Por quê?
Porque quem vê de fora, as pessoas que estão olhando estão falando, olha lá, ó o pastor Rubens, não tem nenhum problema de fazer isso, porque ele também está lá no meio deles. Parece que o errado não é tão errado assim. Então Paulo, ele começa a exortar aqueles irmãos para tomar cuidado com aquilo que a gente coloca a nossa identidade, a nossa participação com coisas que são erradas. Porque as pessoas que estão de fora vão pensar, bom, se o irmão da igreja ali, o irmão que prega isso, prega aquilo, também está participando daquilo, então aquilo também é lícito. É por isso que Paulo mais à frente ele escreve aqui, irmãos, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Vamos raciocinar aqui comigo algumas coisas. Olha, se eu, mesmo sendo pastor, mesmo sendo membro da Igreja Batista em Jardim Paineiras, se eu tivesse uma amizade, uma comunhão, se eu participasse, se eu fosse na casa almoçar, jantar, e estivesse sempre no meio de pessoas que praticam furtos ou roubos, o que as pessoas de fora iriam pensar de mim? Aí você vai falar para mim, pastor, isso não tem nada a ver, eu só tenho amizade. Gente, primeiro que até a polícia vai ficar desconfiada de você. Olha, está andando muito com pessoas que são ladrões, que furtam. Mesmo que você não esteja praticando tais coisas, estar no meio ou conviver no meio de pessoas que estão ou que vivem nesta prática, trazem no mínimo uma suspeita, ou, melhor dizendo, no mínimo, alguém vai dizer assim, mas o que o crente está fazendo ali naquele meio? Aí você pode falar, eu estou evangelizando, mas as pessoas não querem nem ouvir o evangelho. Ao homem herege, né, após 2 ou 3 deprecações, você deixa, não quer ouvir, não quer aceitar. Agora, a gente parece que parcialmente se envolve nesse meio e acha que, olha, como eu não estou praticando, está tudo bem. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes inocentes, foram incriminados porque estavam junto com pessoas que estavam sendo procuradas por delinquência desse tipo? Então, se a gente começa a fazer esse raciocínio, a gente começa a entender o que Paulo estava dizendo para a igreja. O que Paulo estava ensinando para a igreja. É que se a gente acaba associando com o que é errado, as pessoas que estão de fora, elas vão ter uma ideia distorcida, achando que nós aprovamos o erro. A mesma coisa aqui, eu pus várias situações, olha, a mesma coisa de quando você está junto de pessoas, imagina ali, você senta numa rodinha de pessoas que estão usando drogas. Ah, mas eu não estou usando droga, aquele é meu amigo da escola, eu conheço há muito tempo, aquele é amigo dos meus pais, enfim, pode ser a desculpa que for. Até hoje a gente não sabe, né? Nós tivemos aqui, há muitos anos atrás, né, sobrinhos de nossos irmãos que foram assassinados. Estavam sentados ali na calçada, aqui embaixo, em frente à casa da irmã Gesseni. Um deles era sobrinho da irmã Gesseni. Gente que a gente que a gente conhecia ali, não tinham nenhum indício de envolvimento no crime. Eu lembro que na época eu ouvi que um dos rapazes que estava ali, enfim, mas eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu não conhecia a pessoa, é o que a gente ouviu. Mas aí, vejamos, passou alguém ali, alguns rapazes armados, que já tinham cometido um outro crime em outro lugar aqui no bairro e assassinou todos esses meninos. Não é difícil sair a notícia no bairro, eu não lembro se isso ocorreu ou não. Ah, mas ali eram meninos que estavam envolvidos com drogas, ou seja, é aquele negócio, o nosso comportamento, muitas vezes, eles chamam a atenção para coisas que não são aquilo que a gente realmente defende. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ah, é lícito? Sim, mas não convém. Ah, qual é o problema de eu ficar sentado na frente da porta da minha casa ou na rua? Bom, é perigoso. Se puder evitar, evita.
Mas a questão principal aqui é você estar envolto ou se misturando com esse tipo de coisa. Quer ver uma coisa diferente que eu vou falar aqui agora, né? Hoje, vocês podem gravar isso aí, tá? A gente estudou esse assunto. Eu lembro que no meu tempo de mocidade, aqui na igreja, nós estudamos sobre esse assunto. E hoje está uma coisa muito mais comum. No meu tempo de jovem aqui na igreja, nós estudamos a respeito do perigo do ecumenismo. Quem lembra desse estudo que nós tivemos aqui? Parem e abram os olhos nos dias de hoje. Hoje no Brasil aqui, existe uma forte corrente para reunir as denominações chamadas cristãs em atos ecumênicos. Em prol de uma causa em comum. E você pode dizer, e na época a gente era alertado a respeito disso, olha, tomem cuidado. Isso parece ser uma coisa e vai ser jogado, vai ser lançado para nós como parecendo ser uma coisa muito boa. Aí vai lá o pastor Rubens e se reúne num culto ecumênico com o padre da igreja de São Pedro aqui, com o pastor da igreja Assembleia de Deus aqui. Não estou aqui querendo criticar nenhuma religião ou denominação. Só que nós estamos vivendo o quê? Uma coisa que não é verdade. Por quê? Primeiro que eu estou me associando com eles, num culto, dando a entender a todos os que estão me vendo que nós concordamos em tudo, e não é verdade. Eu concordo em tudo que o padre diz, lá aos católicos. Ele concorda comigo. Eu concordo com tudo que o pastor da Assembleia diz no púlpito, lá na igreja dele. Ele concorda comigo. Gente, nós não concordamos, e em muitas coisas. Mas quando eu abro mão de tudo isso, para realizar um culto ecumênico, qual é a mensagem que eu vou transmitir para as massas? Para as pessoas que estão assistindo? Ah, tá vendo? A gente realmente tem que se reunir mesmo. Nós temos tudo em comum, e não temos, irmãos. Infelizmente, eu digo isso, não temos. Gostaria muito de que todos nós, todos que se chamam cristãos, se convertessem para tudo o que diz as Escrituras. Mas não é verdade isso. É por isso que não adianta o padre me chamar para um culto, o pastor da igreja Assembleia me chamar para o culto. Eu sinceramente vou falar, pastor, te amo como meu irmão em Cristo, mas nós temos pontos diferentes que não dá para a gente viver junto. E eu quero que isso fique claro. Eu não quero que as pessoas fiquem confusas e achando que ficou tudo certo de uma hora para outra. Que no passado nós éramos muito mais separados, nós somos separados por quê? Por que não vivemos unidos? Por que não juntamos as igrejas em um lugar só e realizamos um culto ecumênico? Gente, porque nós temos diferenças enormes. Discordâncias à luz da Bíblia. Já imaginaram o pastor Rubens aqui na fila da Igreja Católica ali em Vila São Pedro, esperando o padre me dar a hóstia na boca? Sendo que eu não concordo com a forma da chamada ceia, que eles chamam Eucaristia, se não me engano. Se para mim mudou todo o propósito da ceia do Senhor, olhando para a Bíblia, como é que eu posso me identificar com algo que eu não creio ser verdade? Eu queria que vocês entendessem isso, para agora a gente olhar um outro lado, uma outra verdade que eu enxergo nesse texto. Quando Paulo ele fala, né, a respeito da idolatria, ele também usa como um exemplo, quando ele está pregando contra a idolatria aqui, e ele está falando, olha gente, é melhor vocês não sentarem para comer essas comidas que são oferecidas aos ídolos, porque realmente vai transmitir a ideia de que vocês estão coniventes, que vocês concordam com os ídolos,
que você concordam com a idolatria. E eu quero que vocês entendam uma coisa: não existe outro Deus além do nosso Deus. Então, se os gentios estão sacrificando essas coisas, estão sacrificando os demônios, porque só existe Deus e o diabo. E se não é para Deus, é para quem? É para o diabo. Eu não quero que vocês participem disso. Então Paulo ele nos dá aqui uma seguinte lição: naquilo que a gente participa, a gente acaba se identificando, ou colocando a nossa identidade, a nossa assinatura. Não adianta você querer dizer que não, pastor, mas se eu quer dizer que se eu vou assistir a um culto numa igreja católica ali, uma missa na igreja católica, tem algum problema? Olha, as pessoas que vão te ver vão ficar confusas, mas o que o pastor Rubens realmente defende? O que realmente ele crê? Porque dá a impressão que se ele vai lá assistir uma missa, ele está apoiando tudo aquilo que está sendo feito ali. E Paulo ele usa de um exemplo que já existia na igreja de Cristo e existe também. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos agora, tá? Eu dei o pano de fundo primeiro da questão da idolatria, da questão da participação nas coisas que a própria Bíblia não dá respaldo, não concorda, e aí eu pergunto, por que a gente está participando desse tipo de coisa? Se não é de Deus, não vem de Deus, não parte de Deus. Mas Paulo ele usa o exemplo da igreja. Quando ele começa esse assunto, olha só, agora a gente está partindo para o desfecho da mensagem. Quando ele começa esse assunto, ele dá o primeiro exemplo como exemplo da igreja. Olha o verso 16, diz assim, ou 15, perdão. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Aí Paulo começa a fazer essa meditação aqui, ó. Pensa bem, gente, vamos pensar junto aqui, julga vocês o que eu estou dizendo. Porventura o cálice de bênção, ele está falando aqui da ceia, da realização da ceia na igreja. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, ele está dizendo aqui, quando nós estamos reunidos aqui, e quando nós estamos agradecendo a Deus pelo cálice que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos reunidos realizando essa cerimônia e todos nós participamos, nós não estamos afirmando que nós estamos em plena comunhão, que nós estamos concordantes uns com os outros? Por isso que a gente não oferece ceia para as pessoas que não são membros da nossa igreja, porque pode ser a gente pode estar caindo nesse erro aí. Ah, mas como é que você participa da ceia comigo se você não concorda com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego? Mas o motivo para a ceia ser restrita aos membros que participam dela. Por quê? Porque quando eu faço parte da comunhão, daquilo que essa igreja realiza, eu estou dizendo, eu estou assinando embaixo, olha, Rubens de Luca Borges, eu estou em pleno acordo, eu apoio, eu creio, eu concordo, eu dou a minha vida por aquilo que eu estou fazendo nesta igreja. Não tem outra explicação. Paulo está dizendo que quando a gente se associa com as coisas que são erradas, nós vamos transmitir essa mensagem para as pessoas. Mas quando está certo, que a gente deveria realmente dar valor a isso, parece que a gente escorrega. Eu defendo aquilo que essa igreja defende. Desde os tempos em que a igreja começou a ser perseguida, lá nos primeiros anos, nos primeiros séculos da igreja, quando nós tivemos que nos levantar e dizer, olha, a gente aqui não batiza criancinha, não batiza bebê. Ah, mas por que não? Ele vai se morrer, vai morrer pagão. Quem falou? A Bíblia não fala isso. Pode ver os exemplos que tem aí de batismo na Bíblia. São pessoas que estavam conscientes e foram batizadas depois que se converteram. E a gente continua defendendo isso. Eu, pelo menos, continuo defendendo isso. E eu quero que a minha identidade
Enquanto eu estiver aqui, depois que eu partir, eu quero que os irmãos se lembrem. Olha, o pastor Rubens, sempre na vida dele toda, ele assumiu essa identidade, ele defendeu esta doutrina. Ele esteve participando desta igreja, ele insistiu em se reunir com esta igreja, porque ele criou com ela uma identidade, uma identificação, um apoio, uma concordância. Isso não é um dever meu só. Eu fiz aqui puxa, tinha muita coisa para falar, mas às vezes eu fico temeroso aqui na igreja, porque já fiz esse teste muitas vezes. Se a gente pergunta para os irmãos o que foi pregado, por exemplo, ontem, talvez muitos de vocês nem vão lembrar. E às vezes eu chego à conclusão, será que é por muito falar que parece que a gente vai enfadando os irmãos e aí as atenções vão sendo divididas, aí, sabe, começa a querer sair para ir no banheiro e não querer ouvir o que a gente tem a dizer. Então aí eu estou mudando um pouco a minha estratégia. Estou falando menos, mas estou procurando ser muito mais incisivo. Então eu estou resumindo mais as mensagens que eu tenho preparado. É minha estratégia minha, não estou dizendo que vocês têm que me copiar. Porque eu queria que vocês saíssem daqui e isso ficasse gravado na mente de vocês. E produzisse efeito no coração de vocês durante a semana e no decorrer de suas vidas. Eu coloquei aqui pelo menos 3 marcas, 3 identificações que a Bíblia nos ensina a ter com a nossa igreja. A primeira delas, eu já falei aqui e repito, é defesa da fé doutrinária. Lá no livro de Judas, verso 3, Judas ele começa escrevendo a carta e diz assim, olha, eu queria escrever vocês sobre salvação comum, mas achei necessário exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, entendemos que esta fé é o conjunto de doutrinas que deveriam ser ensinadas em todas as igrejas que pertencem a Cristo. E nós somos ensinados na Bíblia a defender, a nos identificarmos com esse grupo de doutrinas e defendermos elas, e pregarmos elas, e debatermos com quem quer ensinar o contrário. E hoje a gente vê um grupo de irmãos tão fracos nisso, que qualquer coisa que se diz lá fora parece ser lindo, maravilhoso, e quando você cruza com as informações da Bíblia, aonde tem respaldo da Bíblia sobre essas coisas lindas e maravilhosas que se faz aí fora? O verdadeiro crente tem um compromisso com a sua igreja, porque nós aqui somos um grupo. Eu não posso aqui responder por todas as igrejas, mesmo as co-irmãs, eu não posso responder por elas. Na verdade, Deus deu a incumbência para cada pastor cuidar da sua igreja. Existem pontos ruins né? Existem pontos que a gente pensa, puxa, parece que isso deixa as igrejas muito mais afastadas. Bom, mas uma coisa não depende da outra. A gente pode ser independente e viver com outras igrejas uma comunhão mais próxima. Qual o problema de fazermos isso? Mas o fato, e entendo eu, o fato de Jesus Cristo ter estabelecido a sua igreja e feito com que ela fosse independente, não respondesse para nenhuma outra entidade maior, para uma associação, para uma junta de missões, seja lá por que for, é porque cada um de nós, como igreja, não precisa concordar se uma outra igreja batista decidir mudar alguma coisa da doutrina que fomos ensinados. Tá bom, eles querem? Tá bom, só que aqui nós vivemos aqui unidos, batalhando juntos por esta fé. Uma segunda coisa que eu gostaria de dizer nessa noite para vocês, né? Está lá no livro de Atos, é um texto maravilhoso e muito comum da gente mencionar, principalmente nos aniversários da igreja, é como a igreja, as primeiras igrejas,
especialmente falando aqui da igreja em Jerusalém, a primeira igreja de Cristo em Jerusalém, como é que os irmãos viviam? Que deveria e deve ser a nossa identidade, a nossa identificação. É um texto maravilhoso de se ler. Eu queria ler junto com os irmãos aqui mais uma vez, em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam, insistiam. Olha como a identificação dos irmãos, dos primeiros irmãos, com aquilo que a igreja fazia, era uma coisa forte. E era tão forte que chamava a atenção dos que estavam de fora. Então eu queria que vocês entendessem que a leitura do texto aqui nos mostra não é uma coisa, uma escolha. Não é uma escolha, é um plano de Deus, que quer que a sua igreja viva assim, que chame a atenção das pessoas de fora no seu jeito de agir, na sua identificação de uns para com os outros, de nós vivermos aqui uma verdadeira família de Deus. Óbvio que a família de Deus, olhando para os textos da Bíblia, são todos os crentes do mundo todo, mas nós temos aqui uma família menor chamada igreja, e é um dever nosso nos identificarmos com tudo que é feito aqui, e defendermos, e colaborarmos uns com os outros. Então diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Irmãos, hoje em dia, eu sei que até eu, nas últimas quintas-feiras, eu faltei aí umas 3 quintas-feiras seguidas. Não foi porque eu quis, porque por preguiça, foi por alguma necessidade, mas eu vejo e fico me perguntando aqui, por que nós, como igreja, não conseguimos nos reunir para orar? Se o problema do dia, vamos nos reunir, a gente marca outro dia, a gente pega um sábado aí então. Mas olha, cada um de nós tem o dever de se identificar com a sua igreja e dizer: eu vou orar junto com os meus irmãos, porque essa é a vontade de Deus. A igreja não foi estabelecida por Cristo para a gente ficar em casa, gente. Ela foi estabelecida para a gente se reunir. Eu sei que cada um de nós tem seus problemas, suas dificuldades, mas não pode ser isso 365 dias por ano. Vira e mexe, uma vez ou outra, a gente pode ter um imprevisto, tá bom, eu concordo, mas todas as quartas, as quintas-feiras, nós estamos nos reunindo aqui com menos de meia dúzia de irmãos. Como a gente pode ver uma igreja forte, firme, crescendo, se a gente não tem acordo numa coisa tão importante? Se a gente não acha que é importante a igreja se reunir, porque se eu negligencio isso, eu estou dizendo em outras palavras, não acho que seja importante. Como não? E todos os que criam estavam separados. Não é isso que está escrito aí? Todos os que criam estavam? Como é que a gente não precisa se reunir? Se a Bíblia está dizendo que uma igreja que crescia muito, óbvio, problemas vieram depois, mas obviamente por falha dos homens. Mas a igreja, quando estava no seu auge, agradando a Deus, que crescia e caía na graça das pessoas que estavam de fora, eles tinham o prazer de se ajuntar, de estar juntos, e não de estar separados. Eles tinham o prazer de se reunir, de ter tudo em comum. Olha, o seu problema é meu problema também, porque você é meu irmão, você é minha irmã. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando, unânimes, todos os dias no templo, não eram nas nossas casas. Perseveravam aonde? No templo. Se reuniam, porque isso é a igreja.
A igreja que se preocupa em reunir, seja para dar uma palavra de alento um para o outro, seja para a gente animar aqui. Gente, olha, é dolorido a gente vir aqui, por exemplo, numa escola dominical, e nós temos 4, 5 irmãos assistindo a escola bíblica dominical. Eu fico pensando, Senhor, minha oração é essa, fortalece os que estão vindo ainda. A gente ora também, obviamente, pelos irmãos que não estão vindo, para que acenda novamente o fogo no coração desses. Mas a gente pede a Deus para que os que estão vindo não desanimem, porque senão a gente vai ser obrigado a fechar, parar. E não é parar com uma coisa simples que não tem importância. O próprio Jesus mandou a gente discipular. E se a gente não está fazendo isso, está deixando de cumprir uma ordem de Cristo. Voltando ao tema da mensagem, eu queria que cada um de vocês pensasse nisso. Eu, como crente, como cristão dessa igreja, eu tenho realmente assumido o papel, a identidade de membro dessa igreja, daquele que assumiu um compromisso lá atrás, sem ninguém me obrigar, porque quando a gente se batizou, quando nós nos batizamos, porque eu fui batizado por essa igreja aqui também, quando nós somos batizados, nós assumimos lá atrás um compromisso. E ninguém forçou. O pastor Valdomiro que me batizou, ele não me forçou a assumir o compromisso. Ele perguntou, você quer assumir esse compromisso? De representar a sua igreja, aonde quer que você esteja? De apoiar o culto da sua igreja? Quem não lembra? Eu não sei se todos vocês lembram disso, mas todo irmão que foi batizado nessa igreja aqui, recebe pelo menos uma pequena cartilha, um resumo, aonde estão descritos lá os compromissos que a gente está assumindo. Compromisso de agir com amor, compromisso da participação e apoio nos cultos, compromisso com a contribuição financeira. Nós assumimos esse compromisso. Vamos voltar lá no capítulo 10 de 1 Coríntios para encerrar a mensagem de hoje. Verso 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Eu cheguei a falar agora para vocês aqui, às vezes a gente está preocupado, hoje acordei, está muito frio, eu estou com sono, acordei cedo a semana inteira, eu não quero ir para a escola bíblica dominical, tá? Você está pensando só em você. Porque a sua presença aqui também vai animar outros irmãos. Vocês acham que quando chega no horário de vir para o culto ou para a escola bíblica dominical, você acha que eu não tenho dificuldades também? Vocês acham que o meu corpo também não fica ali falando para mim, poxa, você vai todo domingo, deixa hoje, fica aí, dorme um pouco mais. Eu não sou hipócrita, irmãos, eu não vou falar para vocês que nunca senti isso, claro que senti. E se a gente não pegar firme e dizer, não, eu assumi um compromisso, é o que o pastor Valdomiro falava para a gente, você não é obrigado a assumir compromisso, mas se você assumiu, cumpre. Não é obrigado a assumir, mas assumiu, cumpre. Então eu fico com isso na minha cabeça, realmente, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com os meus irmãos. Se eu falto, olha, é uma coisa que é interessante. Quem não vem, por exemplo, no culto de quinta-feira, os irmãos que vêm já nem perguntam mais, porque paciência, gostaria que estivesse aqui, mas não vem. Agora, quando falta alguém que costuma vir sempre, pode ter certeza que a pessoa vai lhe perguntar, o que aconteceu? E por que isso acontece? Porque aquele que está vindo, ele está se apoiando também nos irmãos que estão juntos com ele, apoiando o culto. Se não vier ninguém, eu vou lá fazer o quê? Não vai ter pregador, não vai ter mensagem, não vai ter quem toque, não vai ter hinos. Se cada um de nós ficar pensando e se preocupando consigo próprio, a gente não vai conseguir cumprir isso que Paulo escreve aqui, Versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio.
E ele está falando de uma coisa aqui, gente, se vocês verem o assunto, ele está falando novamente. Ah, você sentou lá, foi convidado para comer uma comida, e uma comida muito, parece que está muito saborosa, muito gostosa, o cheiro está corroendo o meu estômago aqui, o ácido está fervendo aqui no meu estômago. Ah, mas ela foi sacrificada para a deusa Diana. Aí você vai pensar o quê? Em satisfazer o seu estômago? Ou se preocupar com aquilo que, a mensagem que você vai transmitir para os que estão de fora, para o seu irmão que é mais fraquinho? Uma mensagem negativa. O que você escolhe? Versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha, um outro versículo que mostra que a gente tem que se preocupar com o próximo, se preocupar com a nossa igreja. Ou seja, eu não vou usar da minha vida para fazer aquilo que eu quero, mas eu tenho que pensar de forma coletiva, porque eu assumi uma identificação com a minha igreja, um compromisso. E o versículo 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Irmãos, olha, não sei se vocês têm percebido, mas ainda tem muitas igrejas que não voltaram a se reunir, mesmo com a aprovação do governo, ou a liberação, né, para reunião dos templos. Já outras estão aí a pleno vapor, talvez até mais cheias do que a nossa igreja. Mas eu respondo por essa igreja aqui. Mesmo hoje não estando como oficialmente pastor dessa igreja, eu sei que eu vou prestar contas a Deus por vocês. Eu não posso deixar de falar isso. Nós temos um compromisso com Deus. E vocês não podem negar isso. Olha, Deus tem protegido de uma forma milagrosa todos os membros dessa igreja. Nós tivemos irmãos que partiram sim, mas partiram por outros problemas, partiram por problemas de idade, como foi o caso do irmão Raimundo, idade já avançada, uma debilidade física por justamente a idade chegar. Será que Deus não merece o nosso voto de confiança? Será que Ele não merece um sacrifício nosso? Será que Ele não merece a nossa devoção, a nossa identificação com a obra que Ele deixou nas nossas mãos? Cada um de vocês medite nisso nas suas casas. Vamos dirigir a Deus em oração. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Eu rogo ao Senhor que fortaleça a Tua igreja, não deixa, ó Pai, que nenhum dos Teus servos se prostre, se acomode, se esqueça do compromisso que assumiu contigo, ó Pai, através da Tua igreja, para que ainda quando Cristo voltar, nos encontre firmes e fiéis, a ponto de, ó Deus, não termos a nossa vida por preciosa, com o desejo de cumprir a Tua vontade. Leva-nos em paz ao nosso lar, assim terminar esse culto, e dá, ó Deus, na consciência de cada um dos Teus servos aqui presentes, a possibilidade, ó Pai, de pensarem naquilo que foi pregado, de lerem na Tua palavra, de assim analisarem, ó Deus, como o próprio apóstolo Paulo disse, julgai vós o que estou dizendo, para saber se isso não é realmente uma mensagem Tua, Senhor, uma vontade Sua, e que nós estamos negligenciando. É em nome de Cristo que te peço e agradeço agora e para todo sempre. Amém. Amém.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre em meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Coração que espera, incomparável e gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui, e eu não temerei. O meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Amém. Esse é um vídeo que o irmão Davi fez, com algumas fotos que tinha lá no Facebook. Tem muitas mais outras lá.
É um vídeo de 12 minutos. A gente vai colocar lá também na página do Facebook, para que os irmãos também possam acompanhar, e tem outras fotos lá fora também. Isso aqui é só uma parte da nossa história, da história dessa igreja aqui nesse bairro. E sei que Deus vai nos abençoar, que a gente vai prosseguir. Não importa as consequências, não importa a crise, não importa o que aconteça, Deus vai estar conosco. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você existiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Muito bem. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te
certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por todas as maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nesses anos, ó Pai, que temos passado, ó Pai, aqui nessa casa, ó Pai, aqui nesse tempo, Senhor, por todas as pessoas, ó Pai, que passaram por nós, ó Pai, por todos os cultos, ó Pai, por todos os trabalhos que foram ministrados aqui, ó Pai. Tudo foi por teu nome, Pai, tudo foi para a tua honra e glória, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tu possa assim nos dar força, ó Pai, para prosseguir, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tu possa assim nos capacitar, ó Pai, nos dar, ó Pai, assim, ó Pai, criatividade, ó Pai, a coragem, Senhor, a ousadia, Senhor, de prosseguir, ó Pai, pregando o Teu Evangelho, ó Pai, nesse bairro, Senhor, declarando, ó Pai, o Teu santo amor, ó Pai, para aqueles que ainda não conhecem, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu, ó Pai, por esse trabalho aqui, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos, ó Pai, e por todos, ó Pai, que estão aqui hoje, Senhor. Abençoe a todos, ó Pai, leve em segurança para suas casas, ó Pai, proteja e livre-nos, ó Pai, de todo mal. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, eu te agradeço, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Só um instantinho, vamos para os avisos da semana e os aniversariantes da semana também, tá? Então, quinta-feira nós temos o culto de oração às 19h30. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical. Sábado, às 6h30, os jovens vão se reunir aqui, obviamente, com todo o cuidado, né, que a gente tem ensinado para a realização de um culto, tá? No domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, é sábado às 6, né? 6h30, sábado às 6h30. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, e no domingo à noite, o culto evangelístico aqui no templo. Tá bom? Mais algum aviso? Domingo que vem os adolescentes voltam, tá? Tá. Que horas? Na escola bíblica dominical, né? Tá, domingo pela manhã. Então, as crianças ainda não, que a gente está com dificuldade ainda de controle, né? De higienização e tal, mas vamos pensar nisso. Aniversariantes, né, da semana foi a irmã Jéssica, soprou velhinha no dia 16, né? Eu sinto que Deus abençoe a irmã, a sua vida, a sua família, enfim, né? Todas as áreas de sua vida. Dia 16 foi a irmã Jéssica, né? Na semana passada a gente tinha lembrado aqui, né, dos irmãos que até aniversariaram com a igreja, Camila, o Danilo não estava na semana passada aqui, né, mas o Danilo também fez aniversário dia 13, junto com a igreja, né? Ele e a irmã Maria José também. Vamos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. Hoje é dia 23, né? Essa semana ainda tem mais aniversário aí, né? Tem bolo ali na... Então, eu estava indo para a igreja, então, não sei se os irmãos lembram da Dessa, que é a vizinha da mãe, ela está internada com Covid. Então, a Luciana, que é neta dela, pediu que os irmãos orassem. E o esposo também da Luciana, também está com Covid. Só que ele está dentro de casa, ele não está internado, só que ele está muito mal.
que orasse pela Edésia, né? Não são poucos os casos, as pessoas que nos cercam. Já tivemos aqui grandes preocupações com isso. Esperamos em Deus e cada um de nós, obviamente, fazendo a sua parte, se protegendo, conforme nós temos sido orientados, né? E pedindo a Deus que essa doença vá embora o mais breve possível, para que a gente volte à vida normal, né? Vamos então curvar as nossas cabeças e dirigir a Deus esta última oração. Ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nesta oração, por aqueles que completaram mais um ano de vida, debaixo da tua graça, da tua permissão. E, ó Deus, até aqui, a cada um dos teus servos, o Senhor tem protegido, mesmo aqueles que ficaram doentes, ó Deus, foram socorridos por ti e se curaram, foram curados, ó Deus. Mas eu sei que ainda há muitos pedidos de oração e muitas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo com essa doença, Pai. Eu sei que um dia nós vamos partir desse mundo. A morte é algo certo na nossa vida. Se Jesus Cristo não voltar, ó Pai, todos nós, enquanto Ele não voltar, todos os que estiveram aqui estão sujeitos à morte física, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, pela morte espiritual, ou para que o Senhor poupe da morte espiritual aqueles que estão, a Deus, ansiosos por ouvir a tua palavra, e pedir ao Senhor que o Senhor nos use para levar até eles o teu santo evangelho, Deus, antes que partam desse mundo, para que, se partirem com Cristo, partirem, ó Deus, com a esperança da salvação eterna. Eu te peço, ó Deus, por cada um dos servos da tua igreja, que o Senhor nos ensine dia a dia, ó Pai, a viver debaixo da tua vontade. Proteja-nos, livra-nos de todo mal. Eu te peço e agradeço, no nome de Jesus, agora para todos sempre.